Boa noite, tudo bem? Estamos ao vivo aqui, mais uma entrevista bacana para o pessoal da Web Elétrica. Olha o Eric aí entrando. E aí? Garoto, tudo bem? Beleza, e O pessoal está você? assistindo você aí atrás, aí, ó. Ah, legal. Grande campeão. Tudo bem, Eric? Tudo bem, e você? Graças a Deus, tudo em ordem. As pessoas estão entrando. A gente está fazendo mais uma live pela Web Electrics. O Web Electrics, a maioria já sabe, é um portal sobre uma plataforma sobre mobilidade elétrica. Nós tratamos todos os modais, desde patinete, cargueiro, veículos de carga, de passeio. E hoje a gente tem o privilégio de estar com o Eric, que é um representante brasileiro na Fórmula, aliás, nas motos elétricas, e ele tem um currículo aqui notável. O pessoal chama ele de Okara, não é por pouca coisa, né? Vou falar alguma coisa a seu respeito e depois você entra, Eric. 23 anos, o cara é o piloto com mais títulos internacionais da história da motovelocidade. Representou o Brasil ao longo dos anos com vários prêmios no seu currículo. No final do ano passado, ele venceu 2 baterias da Moto E, num fim de semana, né? E a vitória em Valência, na Espanha, pela última etapa da temporada, de motos elétricas no Mundial de Motovelocidade. Foi a corrida mais marcante da vida dele, né? O paulistano ultrapassou o experiente britânico Bradley Smith, de 29 anos, na curva no final do circuito. E conquistou o 2º título na temporada. Isso um dia após subir no topo do pódio pela primeira vez na mesma pista. Quer dizer, o cara no fim de semana sobe 2 vezes em um pódio. E tem uma curiosidade aqui também, né? Com 6 anos de idade, você foi campeão com uma moto de 50 cilindradas no campeonato Skin, é isso? Exatamente. Tem muita história aí, Legal, cara. desde pequenininho. E realmente eu entrei no mundo das elétricas ano passado e foi uma grande mudança na minha carreira. Confesso que é bem diferente, né, esse mundo. Mas eu estou me adaptando. Ano passado foi muito bom, estou muito feliz e vamos continuar aí esse ano de novo. Legal. E a gente percebe que você é um piloto extremamente jovem, mas já tem experiência dos grandes pilotos, né? A gente estava acompanhando algumas corridas suas aqui. Tem inclusive uma chegada marcante que você vai carenagem com carenagem, ultrapassa na última curva e o locutor perdeu até a compostura, né? Parece que ele estava assim, como se fosse final de campeonato com o Palmeiras ganhando, né? Coisa meio impossível. Mas você, naquele momento, eu acho que deve ter sido, pelo que eu imagino, o momento mais marcante da tua carreira. Fala a respeito da emoção de você estar pilotando uma moto elétrica que não faz barulho, que tem uma outra pegada em relação à moto a combustão, mas passa um pouco para a gente dessa questão de aceleração, como é que é a frenagem antes da curva, já que você tem menos freio do motor. Explica um pouco aí que o pessoal está curioso. Bom, para explicar assim, um pouco por cima como funciona, né? São mundos completamente diferentes, né? A moto elétrica da moto a combustão. Eu entrei na Moto E ano passado, eu corria na categoria Moto 2 de 2018 no Mundial, depois de vencer o Campeonato Europeu em 2017. E acabou que 2018 não foi um ano tão bom para mim, a minha moto não era competitiva, e eu recebi uma proposta para correr na Moto E em 2019. E o que me chamou a atenção é que o campeonato é totalmente igualado, digamos. As motos são 100% iguais. Então, isso permite com que o piloto demonstre, né, o potencial dele e demonstre realmente o que ele pode fazer, porque o material é igual para todos os pilotos. Então, isso foi bem interessante para mim. E basicamente a moto, para quem quer entender, comparando ela a uma 1000, né, igual, por exemplo, a Honda CBR 1000 que eu corro no Brasil, a CBR 1000 tem em torno de 200 cavalos na roda e uma Moto E tem em torno de 150 cavalos. Então a gente tem a potência parecida a uma moto de 600 cilindradas. Em questão de pilotagem é muito parecida, tá? A guiada é muito parecida. Então o que muda mais é a transmissão da potência, né? Então a gente não tem marcha comparado a uma moto normal. A potência ela é entregue de uma vez. Então, quando a gente acelera, são 150 cavalos que entram de uma vez no torque. Então, a potência é realmente muito alta
na aceleração é o ponto mais crítico realmente da moto para você entender e, e conhecer, né, um pouco até onde você pode ir, porque no começo é estranho. Você tá ali, você quer encontrar o ponto e não tem nada no planeta que seja igual ao motor elétrico, né? A gente vê que as acelerações mais fortes que tem de 0 a 100 são de carros com energia elétrica, né? Então, isso foi um ponto que eu tive que me acostumar. E também o peso, né? A moto elétrica ela é bem mais pesada. A gente sabe que a bateria ainda não tem o peso que um motor a combustão tem. Então, a gente tem quase 100 quilos a mais que uma MotoGP, quase 80 a mais que uma CBR 1000. Então, eu tenho 260 cavalos, 260 quilos na minha moto e uma Superbike, como a que eu corro, tem em torno de 180, 170. Então, é uma grande diferença. A gente sente isso muito na mudança de direção. Então, você tem um S, por exemplo, é o lugar que você mais sente o peso. Mas depois o peso é muito bem distribuído, é ótimo de pilotar. Então, muita gente fala, pô, uma moto elétrica deve ser uma barca, né? Deve ser difícil de guiar. Não, ela é muito bem distribuída na questão do peso. A gente usa pneus Michelin iguais da MotoGP, suspensão óleo, freio Brembo, tudo do melhor. E o melhor, né, que é uma moto de corrida, um protótipo, não é uma moto de rua. Então isso ajuda muito e faz com que a pilotagem seja mais agressiva e mais similar a uma moto de combustão normal. Agora, a questão do barulho que você falou, pô, não tem barulho e tal. Tem barulho sim. A diferença é que é outro barulho, claro, não é um motor, né, a combustão ali queimando gasolina e o pistão subindo e descendo, mas tem um barulho alto, por sinal, até uso tampão de ouvido, porque em alta rotação é bem alto o barulho do motor e você consegue sentir. Então, como todo piloto profissional, a gente sente muito a moto, né? Debaixo da perna você sabe em que ponto que está o giro do motor, até onde você pode ir, né? Dependendo da marcha que você está numa moto a combustão, na elétrica também. Então, a nossa marcha é a mão. Então, a gente abre 20% do acelerador, é como se ela estivesse numa marcha mais curta. A gente abre tudo, ela como se estivesse na marcha mais longa. Porém, a diferença é que ela não fica xoxa, digamos. Você sair de uma curva com uma sexta marcha numa moto 1000, ela não vai sair. A moto E, se você virar tudo de uma vez, ela vai estilingar. Então, isso é bem interessante Legal. e legal de conhecer, né? Agora, um outro ponto que muita gente gostaria de saber é a questão da autonomia, né? Que é um ponto crítico, por enquanto, na Moto E. Acho que no mundo elétrico, né? É um Essa era ponto mais uma crítico. pergunta. Perfeito. Principalmente quando a gente fala de performance, né? Se a gente tiver uma moto de rua elétrica, com certeza ela pode ser igual ou melhor que uma moto a combustão em termos de autonomia. Mas lá, diferente da Fórmula E, a Moto E não tem essa dosagem de potência, dosagem de energia. Então a gente larga do começo ao fim, máxima potência, por isso a corrida é curta. Então a gente tem normalmente de 8 a 10 voltas, esse ano a gente vai ter um pouquinho mais, mas a gente tem potência máxima do começo ao fim. Por quê? Porque eles querem manter, como eu posso dizer, o mesmo espírito de corrida que uma MotoGP, que uma Moto2, que uma Moto3. Largou, como diz o português, largou é pau do começo ao fim, que vence o melhor. E eu acho que é legal esse formato, né? Na moto não tem muito isso de dosar e economizar energia como no carro tem. Até na Fórmula 1 tem às vezes que os pilotos economizam gasolina. Na moto não existe isso, só em corrida de resistência. Então, esse é um ponto que tem que evoluir ainda, mas acho que eu prefiro que a gente tenha uma corrida curta com a potência máxima do que, pô, a gente até poderia ter uma corrida de 20 voltas, mas aí no final a moto não ia correr, ou ia ter que dosar, então já não é o piloto mais rápido que vence, sim, né, a melhor estratégia, tal, então já sai um Estratégia de pouco box, logística de corrida, é, né? do que é o espírito MotoGP, que é largar a competição, ultrapassagem, que foi o que eu tive na última corrida, né? Então, isso é que a galera gosta. Não, bacana. Inclusive, nós tivemos uma entrevista ontem aliás, anteontem com o Sérgio Jimenez, que corre na Jaguar, Acompanhei. e você acompanhou, bacana, porque o espírito da corrida é o mesmo, né? Você não tem o problema de autonomia, as baterias full, não tem problema de ter que recarregar, regenerar energia, porque o que a gente está percebendo, me corrija se eu estiver errado, é que primeiro estão testando ao limite o equipamento, né? E adequando os pilotos em relação à pilotagem de um elétrico, né? Que é aquela questão que a gente estava até debatendo. Como é que é você fazer uma frenagem antes da curva? Como é que você reduz, né? Já que o motor elétrico não tem, vamos dizer assim,
é a mesma resposta do motor a combustão, você não troca marchas, né? Então me responde uma coisa, na moto elétrica você tem, qual que é o processo de entrada, de frenagem antes da curva? É freio ou o motor segura? Então, ao contrário do que muita gente pensa, a gente tem freio motor eletrônico e muito forte, por sinal. Então, a gente entra na curva somente usando o freio, mas a moto para muito com o freio motor. Então, o que acontece? O motor funciona ao contrário, regenerando a energia para recarregar de certo modo, né? É pouco, mas regenera energia para recarregar a bateria. E o motor funciona ao contrário, freando a moto. Então, ela tem um freio motor muito potente que a gente pode também, como eu posso dizer, ajustar na telemetria. Então, a gente tem algumas opções, são 4 opções de mapa de freio motor que a gente pode mudar na botoneira que tem na moto. Ah, legal. Cada piloto para adequar a sua pilotagem. Eu, particularmente, gosto com muito freio motor, porque me permite frear mais tarde e ter uma ajuda a mais para parar a moto. Mas, em contrapartida, dependendo da curva, ela entra um pouco mais de lado, derrapa um pouco mais. Então, isso é um ponto que é crítico. Mas aí vai de cada piloto e ajuda muito, por sinal. Se não tivesse freio motor, acho que seria muito difícil, porque a moto é muito pesada, a gente precisa de algo a mais do que o freio para parar. Né? Então, imagina que são 260 quilos, mais a força G, mais o meu peso em cima da roda dianteira em uma freada. Então, é muito peso para a roda dianteira receber, que, por sinal, é um ponto crítico também. A gente sempre tem aquele final de curso na suspensão, porque teria que ser uma suspensão o dobro do tamanho para aguentar, né? Toda aquela força que recebe a roda da frente. Então, é um ponto que os pilotos têm que entender que sempre vai dar final de curso na freada e vai ter que segurar da jeito que dá e entrar na curva. E me diz uma coisa, como é que foi? Porque você veio de categorias super fortes, né? Das motos a combustão. Você falou que a Honda 1000 cilindradas. Como é que foi essa transição em relação à moto para combustão para a moto elétrica? Você se adaptou rapidamente? Qual é o ponto crítico? Qual foi a maior dificuldade que você teve para essa transição da moto a combustão para a moto elétrica? Olha, tem essa transição ainda no meu cotidiano, né? Eu ainda corro de Honda CBR 1000 aqui no Brasil, pela Honda Racing no Campeonato Superbike Brasil, e cada vez que eu vou de uma para outra, eu tenho que me readaptar. É bem interessante essa mudança de uma para outra, mas eu aprendi a saber dividir isso desde 2015, né? Que foi quando eu comecei a correr 2 campeonatos, que eu corri o europeu e o brasileiro. E eram motos diferentes sempre. Então, claro, a primeira vez, né, que eu subi na moto elétrica foi muito diferente, muito estranho para mim. Sentia muita falta da marcha, porque é algo que eu fiz a minha vida inteira, que eu trocar marcha. O barulho eu não senti falta, porque você se acostuma com o barulho. Eu treino de supermoto, de motocross, de 1000, e os barulhos são muito diferentes de uma moto para outra. Isso é uma coisa normal. Mas o que mais eu senti falta foi a marcha e o peso, né? O peso é algo que eu tive que me acostumar rápido e entender. Mas depois que você encontra o ponto e fala, pô, essa moto tem que ser pilotada dessa maneira, é algo mais fácil. A mesma coisa que um piloto de carro, por exemplo, vai andar na pista e vai andar com o carro dele para ir na academia. Ele sabe que não vai pilotar aquele carro da maneira que anda na pista. Então, acho que isso é algo que você acaba mudando automaticamente cada vez que você troca aí de uma moto para outra. Você gira o botãozinho, combustão elétrico. É meu treinador lá na Espanha, tá lá na Espanha assistindo a gente. Que passa, jefe? Ó, tem bastante gente prestigiando aqui. Já entrou o pessoal da Argentina, da Espanha, bem bacana. Legal. Só vou fazer uma pausa aqui. Web Electrics entrevistando o Eric, que é um ícone brasileiro dentro das motos elétricas, né? E chegou mais uma pergunta aqui. Por ser uma moto muito mais pesada, né, como você mesmo disse, e de uma aceleração monstruosa, e por ter uma geometria mais ou menos parecida com uma moto de competição, isso exige mais do piloto do que uma moto a combustão? Com certeza, com certeza. A Moto E tem esse ponto que é engraçado, né? É uma moto que ela exige mais do piloto, ela é mais pesada. O fato dela ter um torque muito forte faz com que você tenha que estar cada vez mais atento na aceleração e levantar muito a mão, trabalhar em cima da moto. Porém, quando você começa a cansar, acaba. Porque dura Entendi. Porque a corrida é curta. Exatamente. Então, quando o piloto começa a se desgastar fisicamente,
que é na sétima, oitava volta, começa a exigir um pouco mais, acaba, porque a questão da autonomia é muito baixa. Agora, nos treinos, sim, tem um esforço maior, né? Porque a gente para no box e tal, então dá um pouco mais de voltas, ou dia de teste, então é bem cansativa. Eu confesso que se fosse uma corrida de 25 voltas com toda a potência, seria muito difícil guiar essa moto, fisicamente ia exigir demais. Mas acho que isso é questão de tempo e em breve vai ser assim. E também o peso vai diminuir, né? Isso daí é igual os celulares, né? Há 10 anos atrás, os telefones pesavam 3 vezes o que pesam hoje. Hoje em dia tem mais capacidade de armazenamento, mais rápido e mais fino. Então, é tudo questão de tempo. Bacana. Isso é uma outra pergunta que surgiu aqui, porque hoje você tem uma moto muito mais pesada em função das baterias, certo? Para você ter autonomia e aceleração. Tecnicamente, a gente sabe que a evolução, até pela demanda de baterias mais baratas, mais leves e com maior eficiência energética, daqui a alguns anos você vai ter, eu diria 4, 5, vamos estipular assim, você vai ter uma bateria que pesa a metade da bateria que tem a sua moto. Aí você vai ter uma moto elétrica com torque brutal, como você falou, com o mesmo peso de uma moto a combustão. O que você diz? Quanto que essas motos vão chegar em velocidade final? O que você pensa a partir do momento em que essas motos pesarem o que pesa hoje uma moto correspondente à combustão? Olha, em relação ao motor elétrico, né? Ele tem uma capacidade muito alta, né? A gente, se liberarem toda a potência que ele pode dar, a moto passa dos 400 quilômetros por hora, mas ela não dura uma volta, né? Então, Certo. a gente tem esse compromisso. Hoje em dia, a gente tem esse compromisso de 8, 10 voltas para ter uma potência de 150 cavalos, que é um compromisso bom. Eu acho que essas motos podem chegar a render como uma MotoGP, né, em termos de potência e força do motor e tal. Porém, eu acho que a questão da autonomia chegar a dar 25 voltas, 28 voltas como uma MotoGP dá, isso vai demorar, né? Porque a potência da MotoGP é muito alta. Você conseguir manter isso por todo esse tempo no motor elétrico é complicado. Daria, se a gente tivesse uma moto de 450 quilos, que seriam mais baterias para dar mais energia. Porém, é algo inviável, né? No carro, por exemplo, a Fórmula E, a gente consegue distribuir mais, mesmo que o carro seja muito pesado, você tem mais espaço para distribuir. Numa moto é fininha, não tem muito espaço, não tem muito para onde você correr. Então, eu acho que essas motos, se elas chegarem já a 200 quilos, que ela perca dos 60 quilos, já é algo que vai ser bem importante. E claro, quando você diminui o peso, automaticamente a moto vai render mais, porque ela tem menos peso para ela carregar, menos esforço para a bateria para fazer a moto correr. Então, acho que isso vai ser algo importante em relação à bateria. Eu acho que é mais o peso do que o rendimento que ela pode oferecer, porque o rendimento já é bom. É questão do peso. E aí, com certeza, essa categoria Moto E entrando outras montadoras, outros fabricantes, Honda, Yamaha, Kawasaki, todas elas, com certeza isso vai acelerar muito mais o processo. Por enquanto é uma empresa só, que é Enérgica, que é uma empresa italiana que produz todas essas motos exatamente iguais, para que isso seja uma coisa igualada, porque senão, por ser o começo, eu acho que não seria viável ter mais de um fornecedor, mas com certeza esse contrato acaba em 2021 com a Enérgica. Eu acredito que a FIM, a Dorna, todos os organizadores vão abrir para os outros fabricantes e com certeza todo mundo tem interesse, porque isso é questão de tempo, né? A gente viu a Fórmula E, a potência que virou depois de vários fabricantes entrarem. Agora tem não sei quantos, mas são muitas das montadoras que estão envolvidas na Fórmula E. E acho que na moto, para a gente ter esse salto grande mesmo de qualidade, para ficar cada vez mais próximo da MotoGP, a hora que as montadoras entrarem, vai entrar em outro patamar. Então, eu acho que esse é o próximo passo para a Moto E evoluir. Legal. Estão chegando umas perguntas aqui. Primeiro, qual a velocidade final que chega a moto que você pilota? A Moto E chega a 260 km por hora, 250, depende da pista, né? Corre bem, ela tem, assim, digamos, o que falta para uma moto elétrica estar mais próxima de uma moto a combustão
é a da média para alta. Então a gente tem baixa e baixa para média muito boa. Então a moto faz 0 a 100, pá! E aí depois do 100 a 200 ela cresce bem linear. Não é aquele crescimento rápido. Então, por exemplo, eu testei a MotoGP ano passado. Esse ano eu sou piloto reserva da minha equipe na MotoGP. E é incrível a MotoGP. Você sobe na moto, você coloca primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. A moto não para de crescer nunca. É algo assim surreal. E para uma moto elétrica chegar nesse nível, ainda vai precisar de um pouco mais de tempo. E claro, uma MotoGP, ela pesa 160 quilos e tem 250 cavalos. Então é algo bizarro, A relação que peso-potência é bem diferente, né? é muita diferença. Tá. Tem uma pergunta técnica aqui. Qual é a medida do pneu dianteiro, justamente em função desse peso extra que você tem, principalmente no momento da frenagem, você transfere todo o peso da moto para frente. Qual que é essa medida? Ela é muito diferente de uma moto a combustão pelo peso? Nossos pneus são exatamente iguais da MotoGP, a gente usa 200 atrás e, se não me engano, é 110, 120 na frente. Eu não tenho certeza. Eu Tá. não vou afirmar porque eu não tenho certeza dianteiro, porque eu não me lembro direito. Eu sei que o pneu da frente é grande e é igual ao da MotoGP, as medidas são iguais. A diferença é que nossa moto tem a carcaça um pouquinho. A carcaça igual a da MotoGP e o composto um pouco mais mole. Por quê? A nossa corrida é curta, não precisa de ter um composto muito duro, porque não gasta tanta Não gasta borracha. tanto porque a corrida é mais curta. Exatamente. Mas a moto, o pneu é muito similar, o dianteiro é muito bom, por sinal. Esse ano eles trouxeram um outro novo para a gente testar, que eu particularmente não gostei de cara, mas pensando no ano aí, ele vai ser melhor, então a gente vai trabalhar em cima dele, porque, sinceramente, o dianteiro é o que mais sofre, né? Por conta do peso. Então é Ok. fundamental ter um bom feeling com a dianteira para apontar bem a moto nas curvas. Na entrevista que nós fizemos lá com o Sérgio, ele deixou muito claro que alguns ganhos em relação a peso de bateria e em relação até à autonomia já foram obtidos até pelo uso ao extremo do e-pace em corridas, como um laboratório. Isso está acontecendo com as motos também? O que vocês estão aprendendo com as motos elétricas de corrida está sendo transferido para as motos de rua? Essa tecnologia é utilizada como um laboratório? Com certeza, com certeza. A Enérgica, por sinal, é uma empresa que faz motos elétricas 100% para a rua e aí entrou nesse projeto para fazer as motos para corrida. Então, por exemplo, esse ano chegou uma evolução para a gente que para a rua com certeza vai ser algo importante. A gente tem um airbox, né? Um airbox para refrigerar a bateria. Que o nosso maior vilão, digamos, para a performance é a temperatura. Então, se a bateria está em alta temperatura, ela cai mais rápido de porcentagem e também cai mais rápido de rendimento. Então, a gente colocou, a gente não, né? A Energia colocou esse airbox esse ano para refrigerar mais a bateria e entrar um airbox, ele vai na lateral da moto diretamente para o motor. Para isso, ajudar a refrigerar. Então, acho que isso é algo que a gente implementou, né, nas motos de corrida e futuramente vão entrar para as motos de rua. Porque é engraçado, o airbox para quê? A gente não tem a pressurização e tal, como tem numa moto normal, mas é uma forma de você refrigerar a bateria e ter mais rendimento. Então, cada uma vai render da forma que for melhor para si. Então, a moto a combustão é de uma forma, a moto elétrica é de outra, e acho que isso é algo interessante. Algo que também vai chegar para as ruas é a evolução nas suspensões, na amortecedor traseiro e a suspensão dianteira, né, por conta do peso. Por mais que o estresse e o esforço que a moto sofre não é igual na rua como na pista, mas com certeza a gente vê hoje em dia uma CBR 1000 de rua, ela tem a suspensão muito similar à que ocorre na pista. Então, isso dá uma segurança maior para quem vai comprar. Então, tudo isso acho que é questão de ir ajustando e buscando uma melhora para a rua. Mas, sinceramente, eu não sei até onde, né? O que está evoluindo na moto está chegando na rua. Porque, por mais que eu tenha uma moto em casa que eu ganhei ano passado, eu não uso ela, está lá parada, mas é muito similar à moto que eu corro na pista. Bacana. Outra coisa importante, uma pergunta interessante que chegou aqui. Em termos de potência, a gente sabe que a entrega
de torque de um motor elétrico é imediato, né? Porque é um campo magnético que você não depende de inércia de uma série de peças como tem o motor a combustão, que ele precisa estar numa rotação mínima para poder queimar a embreagem e a moto sair, né? E você comentou que de 0 a 100, por exemplo, a estilingada é muito grande e depois ela se mantém linear. Isso é um limitador ou é um limite mesmo dos motores elétricos? Isso é limitado ou é uma, vamos dizer assim, uma característica dos motores elétricos dessas motos? Não, é uma característica, né? Eu acho que isso é o Ela sobe melhor muito rápido, depois ela mantém. isso é o melhor proveito que você pode tirar do motor elétrico, né? Porque ele te entrega de uma vez. Como você disse, ele não precisa de uma inércia de várias peças para que ele renda. Então, uma moto a combustão, ela vai crescendo. A elétrica, ela entrega tudo de uma vez. Então, eu não sei como, né? Eu não entendo mais a fundo sobre isso. Se futuramente a gente vai ter muito mais potência e eletronicamente isso vai ser limitado para que ele vá crescendo mais linear até os 200, 300 km por hora. Por enquanto, a entrega é imediata de uma vez quando você abre 100% do acelerador. A gente não tem controle de tração, né? Algumas pessoas têm essa dúvida, e a gente só tem mapas de entrega de potência. Então, a gente tem uma entrega mais agressiva, que é a que a maioria dos pilotos usam, e uma entrega e duas outras entregas, uma mais dócil e outra mais para chuva. Então, isso é o que a gente tem no momento. Mas a característica do motor elétrico é 100% essa. A gente vê hoje em dia o Tesla é o carro mais rápido de 0 a 100. A nossa moto, por mais que ela tenha 150 cavalos, ela tem quase que a mesma aceleração de uma MotoGP, para você ter uma ideia. E a MotoGP tem 100 cavalos a mais e 100 quilos a menos. Então, acho que esse é o momento, é a forma de a gente aproveitar o que o motor elétrico pode dar para a gente. Se isso fosse limitado de alguma maneira para não entregar de uma vez, eu acho que a gente perderia muito rendimento que o motor pode nos dar. Então, acho que é a melhor forma de aproveitar e é uma característica que o piloto tem que se acostumar. Realmente, muitos pilotos caem, né, na saída de curva porque a entrega é muito bruta, então você vira o acelerador, ela joga de uma vez e te lança para cima. Então, é algo que cria uma dificuldade, mas também cria um diferencial de quem consegue se adaptar e dominar isso ou não, entendeu? Legal. Uma outra questão interessante. Você pilota tanto as motos elétricas, né, pela Enérgica, e você está pilotando a CBR 1000 também, dentro da categoria 1000 cilindradas, é isso? Isso. Qual você prefere? Ah, cara, eu tenho que ser sincero, né? Por mais que a Moto E esteja no meu coração, pô, foi ano passado a melhor corrida da minha vida foi na Moto E, pelo fato de eu estar no Mundial, ganhar do Bradley Smith, que é um baita piloto, e, pô, tô numa equipe também super renomada no Mundial, mas meu coração é gasolina, é combustão, desde pequeno, eu sempre pilotei motos a combustão. Eu corri muitos anos com moto dois tempos, que essa sim é a moto raiz, para quem realmente gosta de moto. Então eu gosto mais, claro, da moto com marcha, porque neste momento a moto elétrica não me proporciona isso. Então a gente já viu que a Kawasaki lançou uma moto com 3 marchas esse ano, por sinal. E eu acho que isso é questão de tempo para que a moto elétrica chegue nesse mesmo patamar. A gente tem a marcha, a gente tem um ruído mais atraente, digamos, para quem assiste, porque pô, quem gosta de moto gosta de escutar o ronco também de uma moto a combustão. O motor elétrico tem barulho, mas não é igual. Mas acho que o prazer que a Mil me proporciona ainda é maior do que o da Moto E. Mas Bacana. são diferentes e, pô, as duas estão no meu coração e espero que a Moto E evolua cada vez mais e ganhe mais espaço aí, não só no meu coração, mas também dentro do mundo, né, do motociclismo, porque eu acho que é a tendência e uma hora ou outra não vai ter jeito, vai ser tudo assim. Legal. Uma outra questão que surgiu. Hoje a Enérgica é a fabricante das motos que você corre, né? São todas iguais. Então, E o piloto que está vencendo é por talento próprio. O melhor piloto é quem vai vencer, considerando que todos os equipamentos são iguais. O piloto que melhor acertar o ajuste de moto e tiver a melhor pilotagem vai ganhar a corrida. Isso é um fato, certo? Como no teu caso, você é um bom piloto, está levando todos obrigado. os campeonatos. A partir do momento em que, vamos imaginar, a Kawasaki entra, a Honda entre,
obviamente, a capacidade de investimento nesses equipamentos vai ser maior e vai fazer com que surjam motos melhores. O que você acha que essas grandes fabricantes, por exemplo, uma Kawasaki, como você falou, uma Honda, com qual novidade eles podem chegar para fazer com que o equipamento seja o maior diferencial e não mais tanto o piloto? Olha, eu acho que tudo tem um limite, né? A gente nunca vai ter, isso eu te garanto, uma categoria sem limites dentro do Mundial. Hoje em dia, você vê a Fórmula 1, essa semana anunciou algumas limitações, diminuição de custo da temporada. Eu acho que se isso acontecer algum dia, de entrar outros fabricantes, vai ter uma limitação de alguma forma de potência, de peso, de investimento. Então, acho que de alguma forma, mesmo que a gente tenha outros fabricantes, isso vai ser limitado. Não vai poder, que vença o melhor, que vença quem tem mais dinheiro. Porque aí, afinal de contas, você está perdendo a essência da categoria, perdendo a essência da competição. Né? Hoje a gente tem a Fórmula 1, que tem muitos pilotos com altíssimo nível técnico que não conseguem chegar no pódio porque não tem um carro que te permite. Na MotoGP, a gente tem pilotos de equipe satélite que conseguem fazer pódio. A gente vê o Jack Miller aí, piloto corria na equipe satélite, vai para a equipe oficial. Pilotos que correm, como o Fábio Quartararo na Yamaha, o Cal Crutchlow na Honda. Eles têm possibilidade de chegar na frente. E acho que isso não vai sumir na Moto E, vai continuar dessa forma. Então, eu acredito que a Honda, as japonesas, acho que tem mais esse ponto, né, a mais na questão dos elétricos. Eu acredito que eles podem chegar com motos mais leves, que com certeza é um ponto que eles vão trabalhar muito. Então, não só diminuir o peso da bateria, que é difícil diminuir o peso da bateria, por conta de tudo que tem dentro e o tamanho que ela tem. Pra você ter uma ideia, a minha bateria pesa 110 quilos, só a bateria. Então, é puro peso da bateria. O resto é coisa que não dá para você ter muita diferença. Na MotoGP, para minha moto, o peso da minha roda é muito similar. O peso da minha balança traseira é um pouco mais pesado, mas são coisas que você não tem muito onde tirar. Mas eu acredito que podem vir com uma balança diferente, com um chassi diferente, uma bateria com outro formato. A minha parece um micro-ondas, ela é quadrada, assim. Então, talvez arredondado, de alguma forma que distribua melhor esse peso e também diminua. Eu acho também que vão vir com a questão das marchas, que é algo que falta. Então, com certeza, isso vai ser um grande passo à frente. E, por último, né, mas não menos importante, a autonomia. Mas acho que a autonomia talvez não chegue a ser como uma MotoGP, porque é uma categoria com outro conceito, é um pouco diferente, talvez isso só muito no futuro. Mas acho que até é legal ver a corrida curta, porque acho que sprint race, largou, uma competição muito curta. A gente vê, por exemplo, o atletismo, o cara que vence a prova de 50 metros dura 10 segundos, 9 segundos, e é super emocionante. Então, são corridas diferentes que as pessoas têm que se acostumar. Pô, a elétrica é uma corrida que dura menos, tem o seu ponto de emoção e vai ser assim por um tempo. Então, acho que é algo que as pessoas têm que se acostumar a entender. E, com certeza, a última etapa que eu tive no Mundial, que eu venci, demonstrou para muita gente o quão legal é a categoria, quão interessante com a disputa, que não importa se é uma moto elétrica, se é a gasolina, se é a vela. O importante é a competição e a galera gosta de ver isso, a disputa, a briga. E acho que a Moto E tem isso. Bacana. Você tem uma moto na Espanha, uma moto elétrica. Tem, de Como é rua. que é usar essa moto no teu dia a dia? Você gosta, é uma coisa interessante, autonomia, aquela questão ambiental? Fala um pouco para a gente a respeito do teu lado comum de um piloto de moto do dia a dia. Cara, por incrível que pareça, eu não uso a moto. Ela tá lá, a gente... na verdade, eu demorei muito para receber essa moto. Ela ficou praticamente até o final do ano passado na base da Enérgica, não estava comigo. E aí a gente recebeu a moto agora esse ano, então eu não usei ela na rua ainda, eu cheguei a andar com ela já. Logo que eu ganhei, eu andei com ela no mesmo dia. E é muito similar à moto que eu vou, claro, a entrega de potência é diferente, não é tão bruta, porque, pô,
ter uma moto com 0 a 100 em 2,8 segundos para andar na rua é algo muito bizarro e que poucos conseguem controlar, por não ter controle de tração, né? Então, é uma moto mais dócil e é fácil de guiar. A que eu tenho é uma Naked, então é bem legal para andar na rua, achei bem legal. E é bem interessante ver como isso está mudando na Europa, como existem muitos veículos elétricos lá, não só carro, mas ônibus e também scooter. Então, você vê muitos turistas, assim como a gente tem aqui aquelas bikes que você aluga, né, pelo aplicativo do celular para andar na cidade, lá você tem motos elétricas. Então, é bem interessante, você levanta o banco, pega o capacete e sai andando pela cidade. Isso em Barcelona, que é onde eu moro. Então, eu acho que isso é uma tendência, aos poucos isso vai mudando. Muita gente também tem aquela limitação, pô, e se eu ficar sem bateria, onde eu carrego tal? É algo muito simples que você pode fazer em qualquer lugar, desde que você se planeje, né? Claro, assim como você não vai pegar uma estrada que você sabe que não tem posto de gasolina, com o carro na reserva, você não vai pegar uma moto com 50 km de autonomia para fazer uma viagem de 200. Então é questão da pessoa se organizar e, pô, para uso urbano, eu acho que a melhor coisa é o veículo elétrico, não só pela, pela autonomia que ele pode te fornecer, mas também, principalmente pela emissão de gases, é muito mais limpo e puro, é 100%. E eu acho que o veículo elétrico hoje em dia, na Europa, está sendo muito mais bem visto e mais usado do que aqui, por enquanto, né? A gente tem alguns veículos elétricos aqui, mas na Europa é muita tendência. Lá os táxis quase todos são elétricos já ou híbridos, então acho que é interessante e as pessoas vão entendendo aos poucos que é algo que dá para ter sem ter problemas, né? Porque aí você chega e fala, pô, comprar um carro elétrico, mas se eu ficar sem bateria no meio do dia, você se organiza e faz com que isso dê certo. Então acho que é isso aí, é o pensamento. Tá, até indo na tua linha de raciocínio, a gente percebe que cada vez mais as pessoas estão querendo mais informações sobre motos, sobre todos os modais elétricos, desde patinete, passando por bicicleta, scooter, moto e carro. Aqui no Brasil a gente sabe que um dos dificultadores é a rede de recarga, né? O que acontece com as motos também. Agora, você diria que pelo fato dos campeonatos com motos elétricas estarem cada vez mais difundidos no mundo inteiro, isso vai alavancar mais, vai trazer mais consumidores, principalmente os consumidores mais jovens como você para as motos elétricas? Olha, eu acho que sim, eu acho que é como tudo, né? A gente é questão de as pessoas terem como uma referência algo, né? Então a gente vê o Mark Marques, o Valentino Rossi, as pessoas querem ter e usar o que eles usam, o que eles fazem. Então a gente vê muito, aqui no Brasil não tem muito, mas lá fora, há muitos anos atrás, tinha muitas motos réplica dos pilotos. Então tinha a moto réplica do Jorge Lorenzo, do Mark Marques, do Valentino Rossi. Aqui a gente tem a da Repsol, da Honda, que nada mais é algo que a pessoa tem o prazer, a vontade de usar, porque é uma moto que corre na MotoGP. Então, claro que numa escala muito menor, a moto elétrica pode, né, com certeza mais para frente, também ter essa visão, né, das pessoas que assistem. Mas eu acho que isso vai demorar um pouco mais, né? A gente não pode ter essa pressa de achar que, pô, todo mundo que vai assistir correndo na Moto E amanhã vai querer comprar uma moto elétrica, mas eu acho que a partir da hora que as pessoas verem que o produto que tem na rua é atrativo, digamos, algo que pode ser bom para ele economicamente, em questão de autonomia, mas também algo bom para que não emite gases, algo que é uma moto legal, é uma moto que você pilota normal, como qualquer outra moto. A diferença é que ela tem a potência vinda de uma energia, de uma bateria, não do motor a combustão. Então, acho que isso é como eu disse, é igual a questão dos carros e, como eu falei, na Europa e aqui no Brasil, é a pessoa se conscientizar que isso pode ser bom. Agora, isso é relativo. Eu espero que sim, né? Que ajude as pessoas a mudar esse pensamento e começar a ter mais esse consumo de veículos elétricos, né? Legal. A gente percebe que, inclusive, a categoria de patrocinadores, tanto para a categoria de automóveis quanto de motos, são patrocinadores que têm uma preocupação ambiental maior, alguns patrocinadores que trabalham essa questão da melhor usabilidade de energia, poupar o meio ambiente, e isso acho que essa nova geração está muito atenta a esses fatos, porque
é inviável o mundo continuar recebendo a carga de dióxido de carbono que recebe diariamente, né? Isso eu acho uma coisa bem bacana em relação a tudo que está acontecendo no mundo dos elétricos. Uma coisa que eu queria que você falasse aqui, ó, em relação a esse Mundial, fala um pouco dos teus últimos resultados, como é que você vê a atuação da tua equipe esse ano, o que você espera, como é que você acha que as coisas vão acontecer, inclusive dentro desse panorama que a gente está vivendo? Bom, o panorama é muito difícil. Eu acho que o pior cenário aí para equipes, investidores, patrocinadores é um momento difícil agora, mas é para todo mundo. Então eu acredito que vai ser uma temporada um pouco turbulenta aí. O segundo semestre vai ser bem apertado em questão de datas e competições. Eu corro dos campeonatos, então vai ser bem apertado para mim. Mas tanto a equipe aqui no Brasil quanto a equipe lá de fora são muito competentes, fazem sempre o melhor trabalho. Em relação a 20, eu tenho uma relação muito boa com eles, eu me dei muito bem ano passado, logo de cara, a gente conseguiu vencer a prova teste antes de começar o campeonato, que foi a que eu ganhei a moto, né? E o ano inteiro a gente foi competitivo, por A ou por B, não deu certo, não consegui vencer o campeonato, mas no final vencemos as duas provas. E eu estou muito motivado, não vejo a hora de voltar a pilotar. Eu não corro desde dezembro, é muito tempo sem competir. Em alguns momentos eu fico meio pirado aqui em casa, me perguntando, nossa, quando vai começar? Não vejo a hora de correr novamente. Mas infelizmente é um cenário mundial, a gente tem que se acostumar e entender que isso é passageiro e em breve tudo vai voltar ao normal. Então, eu estou confiante, tanto para a Moto E quanto para o Superbike Brasil, são meus dois focos esse ano. E as equipes que eu tô muito bem e concentrado para a temporada. Bacana. A gente tem uma audiência bem alta aqui, tem muita gente entrando ainda, e algumas pessoas estão justamente naquela questão do barulho da moto. Você falou que ela tem um barulho mais agudo, chega a incomodar, e até me pediram aqui para passar o vídeo. Vamos ver novamente? Olha Vamos lá. lá. Bom, eu quero agradecer a todo mundo que está assistindo aí, né? Bastante gente dando um alô aí. Obrigado, pessoal. Todo mundo que está vendo. Então, é só seguir o Eric, obviamente vocês vão ter acesso a todos esses vídeos, é impressionante. Aqui vai aparecer o barulho da moto. Vamos lá. Aqui a fábrica da Enérgica. Olha lá. Olha só. Assim não Bem parece que é muito bacana, alto, cara. mas pessoalmente bem Parece um alto. foguete passando. Parece um jato, parece um jato. Parece uns foguetes passando pela bandeirada. Sensacional. Bom, eu queria que o encerramento desse papo, né? A gente está batendo aí 45 minutos, era para durar só meia hora. Ficasse com você, pra você ficar à vontade para passar o recado para as pessoas que estão te prestigiando. Eu estou vendo que tem muita gente entrando aqui. E dar um recado final para esse pessoal em relação à tua carreira, principalmente na moto elétrica. Bom, antes de mais nada, quero agradecer de novo a todo mundo que está assistindo aí. Muito obrigado. Desculpa se eu não consegui responder algumas perguntas. Eu acho que várias eu respondi durante o papo, né? Que o pessoal tava com algumas dúvidas, mas acho que eu consegui responder bastante. E, bom, temporada tá chegando, tô muito motivado, tô treinando na medida do possível aqui em casa. Vocês puderam ver aí, tem algumas coisinhas, alguns troféus bem legais. Não, você Ali está tá com uma parede muito bonita aí atrás. olha E lá, o tem ano que bastante. vem eu quero fazer, olha só. Nossa, o ano que vem nós vamos precisar de uma sala maior para esses troféus, hein, Eric? Muito Pois é, legal, cara. se Deus quiser. E é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Torçam por mim aí esse ano. A expectativa é que a Moto E volte no final de julho, na Espanha. Então, vamos torcer aí bastante para que dê certo. Infelizmente vai ser sem público, mas pelo menos vai poder voltar a competir. Transmissão no Fox Sports. Então, assistam, fiquem ligados aí na Moto E esse ano, que se Deus quiser, vamos aí em busca do título. É isso aí.
Eric, obrigado, parabéns pela carreira, parabéns pela Obrigado. live. Acho que você respondeu todas as perguntas, não ficou nenhuma em aberta, não, porque a gente foi conversando e o pessoal foi percebendo que dentro da nossa conversa as pessoas, as perguntas iam sido respondidas, estavam sendo respondidas, né? Te agradeço imensamente, parabéns novamente pela carreira. Agradeço a todas as pessoas que nos prestigiaram, tem um monte de gente aqui assistindo, sensacional. Você é um cara carismático, é um cara que a gente percebe que vai trazer muitas alegrias para o Brasil, não só na Moto E, mas na MotoGP. E espero o ano que vem fazer uma outra live o mais brevemente possível e que essa parede aí não caiba mais nada de troféu. Beleza? Legal, obrigado. Obrigado pelo convite aí, pelo papo. Foi show. Obrigadão, de verdade. Tamo junto. Legal. Te agradeço em nome da Web Electrics, em meu nome, em nome da Carla que ajudou a organizar toda essa live aqui, que o pessoal acha que é fácil, mas a gente faz uma prévia. Enfim, a gente tenta fazer um canal de comunicação para passar o maior número de informações possíveis em relação aos elétricos e com a ajuda de pessoas como o Eric, a gente está conseguindo sucesso nesse segmento. Obrigado, Eric. Boa noite. Valeu. Então, grande abraço a todos. Valeu. Valeu. Obrigado, pessoal. Estou encerrando a live. Próxima semana a gente vai enviar a agenda da semana sobre o tema. E, novamente, obrigado. Eu queria deixar aqui o recado da Web Electrics, uma plataforma sobre eletromobilidade. A gente trata desde os patinetes, passando por bicicletas, scooters, automóveis, rede de recarga, né, que está dentro do contexto da infraestrutura. E logo mais a gente vai falar vai ter algumas notícias sobre legislação, tributos, importação, ok? Obrigado a todos, boa noite.